Vamos lá, gente. Sem mais delongas, agora a gente vai dar uma olhadinha na estrutura, né, do PJE-CAL, que é exatamente o que ele tem pra gente. O sistema é muito bom, né? Segundo reza a lenda, vai passar a ser obrigatório, né, e facilita muito a vida. Até que não fosse obrigatório, as pessoas deveriam querer utilizar o sistema, né? Eu estou observando que tem um certo movimento contra, mas é tudo aquele primeiro medo assim de uma coisa nova. Mas assim, eu posso dizer pela experiência que eu tenho que a sua vida antes e depois do PJ Cal, que fica muito mais fácil até na hora da gente ter que fazer algum ajuste no cálculo, né? Porque quando é planilha, a gente faz em Excel, depois para corrigir é complicado. Mas vamos lá. Isso aí é uma questão muito mais de preferência. Então vamos lá. Cálculo, né? A gente tem aqui a tela inicial. Você pode criar um novo cálculo, você pode buscar um cálculo ou você pode importar um cálculo. Vocês vão ver numa dessas outras explanações que se você tiver um cálculo, basta você importar, né? Ele entra diretamente aqui no teu sistema, tá? Mas aqui a gente vai. Eu até teria que importar um cálculo ou criar um cálculo novo para a gente poder ver as outras telas, né? Porque o sistema está totalmente vazio. Eu acabei de fazer, então eu não tenho nenhuma informação aqui. Aqui, ó, não tem nada para mostrar para vocês. Então vamos lá. Criar novo cálculo. E aí aparece, né? Eu vou diminuir um pouquinho a letra, né? Porque eu mostrei para vocês como é que a gente aumenta. Esse aqui é o padrão, né? Dados do cálculo. O número desse cálculo, ele é fornecido pelo próprio sistema. Então, é um número aleatório, tá? Não tem explicação para isso. Agora, esse número, ele te ajuda a localizar o cálculo. Então, quando eu estou fazendo cálculo, eu sempre anoto assim do lado o número, porque se eu precisar sair alguma coisa e depois não lembrar exatamente qual o nome da pessoa, o número me facilita, né? Identificação do processo. Isso aqui é para processo que existe, né? Quando você já tem um cálculo de uma liquidação de sentença, você vai colocar esse número aqui. Agora, o que você tem que fazer para criar um cálculo, né? Ah, estou fazendo aqui uma simulação, uma estimativa de um valor de uma inicial. O que a gente faz? É muito simples. A gente simplesmente lança o nome aqui do reclamante, reclamado, reclamada, tá certo? E aí, né, tomar cuidado que nessa página tem um salvar aqui, tá? E ela te induz a erro. Você tem que ir para os parâmetros do cálculo. Estado, Rio de Janeiro, que eu vou trabalhar com Rio de Janeiro. Município, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Admissão, vou botar aqui 1º de fevereiro de 2020. Demissão, 30 de abril de 2020. Ajuizamento, ó, erro inesperado. Isso acontece com bastante frequência, né, no sistema. Então a gente vai lá, vou voltar para a página inicial, tá vendo? Eu nem criei o cálculo e já criou o problema. Então vamos criar de novo. Reclamante, reclamada. Opa, o teclado está muito baixo. Parâmetros. Por isso que justamente não é interessante você preencher uma tela completa, porque às vezes pode acontecer de dar um erro inesperado. E aí o que acontece? Você vai perder tempo, né? E o que a gente não pode hoje em dia é perder tempo. Então, admissão, 1º de fevereiro de 2020. Vamos aqui, 30 de abril de 2020. Ajuizamento, vamos colocar hoje, 2 de dezembro de 2020. Aqui, essa questão de limitação de cálculo eu vou explicar daqui a pouco. Vamos botar uma maior remuneração aqui. Vamos dizer que no contrato todinho, o salário dele foi R$ 2.000, né? E aí, o que a gente faz? A gente salva. Porque quando você salva esse cálculo, tem um campo obrigatório aqui que eu deixei a data do ajuizamento. Eu botei mais 2 de dezembro de 2020. Eu tinha colocado, por algum motivo apagou. Vamos lá. Salvou. Beleza. Agora ele já ganhou um número, né, do cálculo. O nome aqui do reclamante depois você pode preencher, tá? O nome da reclamada. Enfim, depois a gente vai fazer um cálculo até com outros dados. O meu objetivo aqui, na verdade, foi a gente começar
a passear pelas abas do sistema e a gente vê exatamente o que esse sistema disponibiliza para a gente. Eu posso adiantar para vocês que disponibiliza bastante coisa. Então vamos lá. Bem, esses dados do cálculo aqui, isso vai variar de acordo, né, com o cálculo que você pretende fazer. Se você estiver estimando uma inicial, essa primeira página aqui, que são dados do reclamante e da reclamada, você não precisa preencher. Por quê? Porque o teu objetivo é ter um valor estimado. Então, você não vai juntar o cálculo no processo, né? Até porque você, para juntar o cálculo no processo, você tem que ter o número do processo, senão ele não deixa juntar. Então, isso aqui você não vai preencher. Agora, com os parâmetros, né, a data da criação do cálculo, o estado, o município, a data de admissão, demissão, ajuizamento, isso é fundamental para quê? Para você poder calcular, senão você não vai conseguir fazer o cálculo. Agora, o que seria essa data inicial e essa data final aqui? O que acontece? Você pode limitar um cálculo, digamos que essa pessoa tenha sido admitida há 20 anos atrás, e você quer limitar esse cálculo a um determinado período, de repente ao último ano, você pode botar uma data inicial aqui e uma data final. E aí todo o seu cálculo vai ser feito em torno da data do limite que você estabeleceu, tá certo? Então você tem aqui a data inicial e a data final. Essa data final aqui, em regra, ela não deve, via de regra, ser posterior à data do ajuizamento ou da demissão do empregado. No entanto, existem alguns casos em que há deferimento de dano moral, há deferimento de parcelas referentes à estabilidade que foi concedida após desligamento do trabalhador, e esse campo aqui da data final ele vai servir exatamente para isso, para que você coloque uma data posterior ao fim do contrato de trabalho desse trabalhador e que o sistema possa identificar o valor que você está pedindo para ele calcular, porque senão ele não vai identificar. Então, é para isso que serve essa data. Essa questão aqui de tempo integral, tempo parcial, é só uma questão realmente de contrato, né? Nós sabemos que contratos de até 30 horas semanais, eles são contratos em tempo parcial. Isso vai definir o que? A carga horária da pessoa para fins de cálculo de hora extra e outras coisas mais, até proporcionalidade de remuneração. Então, é importante a gente ter essa visão, mas via de regra, né, grande, acho que 90% dos cálculos que a gente faz é de tempo integral. Outra coisa, normalmente é interessante a gente manter o parâmetro do sistema. Tá? Você só vai mudar o parâmetro do sistema se você tiver uma peculiaridade no teu cálculo que assim determine. Caso contrário, você já tem aqui o padrão, né? Já tem o modal que deve ser respeitado. Bem, maior remuneração. Bem, nós sabemos que essa história de remuneração, salário, ela é complexa, tá? Você pode colocar aqui a maior remuneração, aquela que foi o último salário do trabalhador recebido, né, por ele, com mais a integração das demais verbas, mas não necessariamente determinar que o cálculo das suas verbas sejam feitos com base nesse campo aqui. Por quê? Porque nós temos um outro campo, nós vamos explicar mais à frente, que servirá de base de cálculo das verbas que eu vou pagar no meu cálculo. Então, eu posso simplesmente informar aqui essa maior remuneração, por exemplo, no caso aqui do meu trabalhador, né? Ele ganha R$2.000. Trabalhou de fevereiro a abril, né? Fevereiro, março, abril. Trabalhou 3 meses. A maior remuneração dele aqui, se ele tem um salário fixo, vai ser igual à última remuneração. Então, eu posso trabalhar aqui dentro do sistema, porque eu já estou vendo que é um cálculo de simplicidade ímpar, com a última remuneração. E a última remuneração pode ser igual à maior remuneração, não tem nenhum problema. Agora, quando eu tenho contratos mais longos, com remunerações variáveis, aí não é de bom tom a gente utilizar esse campo aqui da maior remuneração e da última remuneração. Por quê? Porque se o teu cálculo ele pegar como base de cálculo esse dado aqui, provavelmente vai dar erro. Daí a necessidade de você ter, né, que desenvolver um histórico salarial em outra área do sistema, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, aqui, se você vai aviso prévio, se você vai pagar, se você não vai apurar o aviso prévio, se você vai informar, se ele vai ser calculado.
Quando você trabalha com dispensa sem justa causa ou com nulidade dessa dispensa, que foi deferida numa liquidação de sentença, você vai calcular o aviso prévio, ele vai projetar nas demais verbas, que essa é a regra, né? E aí tem aqui, considerar feriados estaduais, feriados municipais, é um padrão do sistema. A carga horária básica do sistema é de 220 horas, né? Pode acontecer de repente o contrato ter tido algum tipo de alteração em um determinado período aqui, né? Você acabou tendo uma carga horária diferente, então você vai marcar a exceção aqui. Regra, como regra geral, sábado é dia útil, né? Quando tiver exceção, você vai marcar aqui. E aqui o sistema, ele já te mostra aqueles feriados, né, que são padrão, né, básicos, estão aqui. E aí aqui a gente não tem mais nada a fazer, tá certo? Importante, né? Quando a gente faz alguma alteração, a gente tem que sempre dar um enter com o mais e tem que salvar aqui, né, nesse botão azulzinho, tá certo? Se não fez alteração, você pode sair do campo tranquilamente. Bem, faltas. O que eu utilizo aqui esse período de faltas? Se elas são justificadas ou não, enfim, quando eu quero excluir do meu cálculo algum período. É quando esse período de faltas, ele vai ter alguma relevância, né, no meu sistema. Então eu posso simplesmente, olha, exemplo, né, a gente tem o caso do afastamento previdenciário. O indivíduo que fica afastado mais de 180 dias dentro do período aquisitivo, ele perde aquele período aquisitivo que está em curso e ele tem uma alteração de período aquisitivo. Seria esse o caso aqui, né? Você pode alterar o período aquisitivo dele aqui, caso de férias coletivas, enfim, você pode fazer o lançamento, tá? É muito difícil em sentença você ter esse tipo de determinação, mas o sistema está preparado, inclusive, para isso. Vamos lá. Férias. Esse sistema aqui de férias é maravilhoso. Por quê? Porque quando você lança lá o período que o indivíduo trabalhou, ele já vem aqui com qual é o aquisitivo, qual é o concessivo, né? Se ele gozou férias, se ele não gozou, certo? Aqui a gente vai ver num outro cálculo onde essas informações vão aparecer para a gente. Verbas, ou melhor, vou voltar aqui, histórico salarial. É aqui nesse histórico salarial que a gente vai verificar aqui esse histórico salarial aqui do sistema. Olha só que interessante. Ele, uma vez que eu lancei a última remuneração dele, que foi a única remuneração do sistema, ele lança, tá vendo? O salário do indivíduo. E serve para quê? De repente, para um cálculo de um seguro-desemprego, né? De repente, não houve recolhimento do fundo de garantia, eu posso determinar que haja, né, incidência do fundo de garantia aqui para eu cobrar o fundo de garantia que não foi recolhido. Digamos que essa pessoa trabalhou sem carteira anotada, né, e eu queira, além das verbas decisórias, que o valor do fundo de garantia também seja cobrado na reclamatória, eu marcaria aqui, enfim. Então, o sistema ele já adota, né, a informação que eu lancei lá na frente. Agora, eu posso não lançar aquela informação lá na frente e aqui nessas verbas, né, ou melhor, nesse histórico salarial, eu posso fazer o lançamento de todas as verbas que compõem o histórico salarial dele para poder fazer o cálculo, né? Logo depois, o que a gente tem aqui? A gente tem as verbas. Bem, como é que são essas verbas? Eu posso lançar verbas pelo sistema manual ou pelo sistema expresso. Em regra, o sistema, pela experiência que eu tenho, ele traz tudo. Basta muitas vezes você utilizar uma verba que já existe com um nome diferente, alterar a nomenclatura da verba e utilizar aquela verba. É muito comum eu fazer isso. Por exemplo, horas extras aqui a 50%. Digamos que eu queira calcular uma hora extra a 80%. Eu chego aqui, crio essa verba e altero a nomenclatura dela e o percentual dela. Eu tenho como fazer isso dentro do sistema. Então, a orientação que eu dou é que você não crie verbas. Quanto menos você criar verbas, melhor, né? Porque depois isso vai acabar dando confusão. Então, porque essa verba que já vem parametrizada pelo sistema, eu vou pegar uma verba aqui, qualquer uma, para a gente ver que ela já vem certinho. Eu vou criar aqui o 13º, tá? Para a gente ver aqui como é, que é legal pra caramba. Criei o 13º salário, tá certo?
eu posso pedir aqui o reflexo dessa verba sobre a multa do 467. Vai depender do que você está pedindo na sua reclamatória ou o que foi determinado numa sentença. Mas só para você ter uma ideia, aqui, ó, aqui eu vou olhar o parâmetro da verba. Olha que legal. É uma verba fixa, é calculada, incide imposto de renda, fundo e INSS. Olha que legal. O período que eu estou cobrando aqui é fevereiro, março e abril. E aí ele vem, por exemplo, histórico salarial. Olha só, qual é o histórico salarial que eu tenho lá? É a última remuneração. Como eu só tenho essa informação aqui, o cálculo ele vai pegar os R$2.000 que eu lancei lá e vai dividir por 12. Olha só que interessante. Ele pega aqui a última remuneração, que é o único salário que a pessoa recebeu ao longo do pacto, vai dividir por 12 e vai multiplicar pelo número de avos. Olha que legal. Se eu já tiver pago alguma coisa, por exemplo, essa época do ano é uma época meio complicada, né? Porque as pessoas já pagaram a primeira. Eu posso lançar aqui o que já foi pago. E aí o cálculo ele vai deduzir o que já foi pago. Mas não é só. Olha só que legal. Não fiz nenhuma alteração, eu vou voltar para as verbas, tá? Vamos aqui, ó. Aqui, ó, a ocorrência das verbas. Olha qual é a ocorrência das verbas. Que interessante. Ele pega o período, aqui, ó, 12. Ele sabe que o divisor é 12, mas ele está calculando 4 dozeavos. Por que ele está calculando 4? Porque lá na frente, né? Vou lá na frente para mostrar para vocês. Nos dados do cálculo, quando eu fui no parâmetro, olha só que legal. Aqui, ó. Projetar aviso prévio indenizado? Sim. E aí, em que pese a pessoa ter trabalhado apenas 3 meses, ele está fazendo, né? Que eu marquei aqui, que é para projetar, eu não desmarquei. Esse é o padrão do sistema. Se for um contrato a termo, por exemplo, né? Eu vou ter que desmarcar aqui, para ele não projetar, para ele não pagar, e ele, ou melhor, aqui seria para ele não projetar, né? E aqui também, o aviso, prazo de aviso prévio, não apurar, se for um prazo, né, um término de contrato a termo. Então, observa que o sistema, ele tem a sua lógica, né? Vou voltar aqui para as nossas maravilhosas verbas, né? Aqui, verbas. E aí, né, aqui eu posso excluir a verba. É muito comum a gente, às vezes, fazer isso, porque o sistema, às vezes a gente lança a verba, quer refazer o cálculo, enfim, serve para isso, né? Para a gente poder excluir a verba e, de repente, colocar ela novamente com os parâmetros que a gente acha interessante, tá certo? Então, a gente volta daqui a pouco. A gente vai lá no cartão de ponto, que é muito legal também. Até lá!